A primeira fase do Campeonato Paulista, fim de papo. Agora a Cuíca vai roncar. Chile, temos aqui então os classificados, os 8 classificados, né? O Palmeiras de melhor campanha, nós temos aqui o São Bernardo com a segunda melhor campanha, São Paulo, terceiro, Água Santa, o quarto, dá licença aqui, o seu Corinthians, meu amigo, quinto, nós vamos falar sobre isso. É Corinthians, uma vergonha com esse quinto na classificação geral, está classificado, mas é o quinto. Nós temos na sexta colocação o Bragantino, o Botafogo fica com a oitava vaga, né? Então é Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Água Santa, Corinthians e Bragantino, Botafogo e o Ituano. O Ituano também que bateu o Santos. Tá aí, esses aqui são os confrontos iniciais, Palmeiras e São Bernardo, Red Bull e Botafogo, está acompanhando ali São Paulo e Água Santa, Corinthians e Ituano. E foram rebaixados São Bento e Ferroviária, e a boa notícia é que a Portuguesa de Desportos escapou. Por um gol, Garrafa. Por um golzinho. Por um gol. Por um golzinho. Gente, tem favorito, o Verdão é o grande favorito, o Corinthians do Chico que é o quinto. Como é que tá? Como é que vocês observam esse desenho? Sempre lembrando que quem avançar aqui, não coincidentemente, se todo mundo ganhar por 1-0, a sequência é essa. Porque tem aquele acúmulo de pontos e tal. Se todo mundo ganhar o próximo jogo por 1-0, Palmeiras 1-0 no São Bernardo, Botafogo 1-0 no Red Bull, ou Red Bull 1-0 no Botafogo, teremos Palmeiras e Botafogo. Mas pode, de repente, vir alguém de lá e fazer cruzamento. Então a gente não vai ficar especulando o cruzamento. A pergunta, Miller, o que você projeta em termos de decisão de Campeonato Paulista de tudo que você viu até agora? Olha, claro que, respondendo a pergunta aí, né, da enquete, o Palmeiras pegou o time mais equilibrado, mais forte, que é o São Bernardo, que a gente já sabe, até porque fez uma campanha muito boa na fase classificatória. Agora, é claro que o Palmeiras e o Corinthians, junto com o São Paulo, são os 3 favoritos a chegarem à final, né? 2 chegarão à final, com certeza, mas eu acho que Palmeiras e Corinthians aí são grandes candidatos, até porque o Corinthians agora voltou os lesionados e voltaram muito bem. Lembrando que essa fase é só mata, gente. Não tem ida e volta, não. Essa fase é só mata. Silvestre, esse São Paulo tem força para desbancar ou o Palmeiras ou o Corinthians, talvez numa semifinal, o seu tricolor? Posso já fazer o cruzamento? Porque eu não tomei hoje o remedinho justamente para a sua estreia, para eu estar lá em cima, entendeu? Para eu estar lá em cima, se vibrando em alta potência. Para mim vai ser Palmeiras e Bragantino na semifinal. E do outro lado, São Paulo e Corinthians. E a chance do São Paulo, que para mim o Corinthians tem mais time para chegar na final com o Palmeiras, é o fator campo. Porém, a soma dos pontos continua. Você está fugindo da pergunta? Eu quero saber se o São Paulo tem bala na agulha para desbancar Corinthians e Palmeiras, meu amigo. É isso que eu quero saber. Se mantiver o mando de campo, tem. Mas o último clássico, o São Paulo perdeu em casa. Tudo bem, mas o São Paulo não tem nenhum Morumbi. Mas só de não jogar na Neoquímica Arena, aí sim o São Paulo tem chance de passar pelo Corinthians. Porque se jogar lá, já sabe o que acontece, né? Chicão, sua decisão? Olha, Garrafa, eu sou muito imparcial aí nessa decisão. Claro, inclusive a gente sabe muito sobre isso. Acompanhando a sua brilhante carreira. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Como é que é? O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Anotem aí, porque eu sou de cobrar. Não passa. O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Tá. Não passa. Vai perder nos pênaltis. Anotou, Chile? Nos pênaltis. Lá. Aliás, não tem nem estádio para jogar, né? Vai jogar onde? Não sei. Não tem estádio, Palmeiras. Chile, anota, por favor. Tudo que está falando esse senhor, eu não quero sei. ver a semana que vem. O São Paulo e o Palmeiras, na reta de chegada, perdem o estádio. Pô, que palhaçada é essa? O Palmeiras perde o estádio? São Paulo perdeu. O São Paulo o São Paulo perdeu o estádio. Quer dizer, já não tem futebol. Tinha um estádio, agora não tem nem futebol e nem estádio. Então é isso. E digo mais, o Corinthians chega na final e dá um cacete. Na final vai ser Corinthians e São Bernardo. Vamos provar lá com a nossa cabine. Anotado, Chile? Tudo certinho aí? Show de bola. Antes do Lucha, mestre Caverna. Mestre, a sua decisão do Campeonato Paulista. Quem briga pelo título? Quais as duas equipes que vão se encontrar? Aí já é mata-mata, mestre. Bom, eu acho que o Palmeiras passa pelo São Bernardo. Acho que o São Paulo e o Corinthians, os dois também passam. Agora, no final, você sabe como é que é, né? Como dizia o mestre, verdadeiro mestre, né? Noel Rosa, palpite nasceu no crânio de quem teve meningite. Tá certo. Eu não vou perguntar pro Vanderlei, eu quero saber do Vanderlei o seguinte. Vanderlei, nessa hora, o Palmeiras tem um time ajeitado,
né, que é apontado por todos nós da crítica como o grande favorito ao lado de Flamengo no futebol brasileiro, que está numa fase péssima. Aliás, o VP perdeu com o Flamengo para o Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente vai ficar acompanhando e monitorando essa situação. Está balançando o português, né? A sogra dele está animada, acho que ele vai partir para Portugal. Mas o negócio é o seguinte, Palmeiras com um time mais ajeitado, um Corinthians com um técnico novo, ainda tendo que provar algo. O São Paulo tem o Rogério Ceni, que conhece o São Paulo, mas ele não consegue pôr o time para jogar. O que vale mais nesse confronto, você que sabe muito bem o que é vencer campeonatos e também, principalmente, o Campeonato Paulista? O que pode pesar a favor de quem para chegar muito forte na decisão, ou quem pode até desbancar esse favorito Palmeiras, se você concorda que o Verdão é a grande força? O Palmeiras é a grande força, não só no Paulista, no Campeonato Brasileiro, na América do Sul, né, na Libertadores, né, o Palmeiras sempre vai ser o favorito, pelo trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo, e cada vez sai um jogador e entra outro, e eles continuam mantendo a mesma regularidade. Então acho que o Palmeiras é o favorito, entre aspas, porque agora tudo que você viu até agora, tá, muda. Porque a parte emocional, ela entra em campo. Não só entra jogar Palmeiras contra o Mirassol, ou contra o Ituano, ou contra a Ferroviária, contra ninguém. Agora muda o emocional. Essa ideia de clássico é verdade mesmo? Eu lembro que nós ganhamos o campeonato Palmeiras e São Caetano, não, Santos e São Caetano, em que nós, pode ser Santos e São Caetano, não me lembro, que era o Dorival Júnior, em que nós perdemos o primeiro jogo, depois nós tivemos que fazer 2-0 e nós fizemos o segundo gol, chovendo demais, no finalzinho do jogo. O que é a mudança do emocional? É você saber que um gol você está fora, você não tem mais o segundo jogo, o terceiro jogo, o quarto jogo, você vai ter uma decisão. E um time pequeno, menor, ficar defendendo o tempo todinho na casa do adversário, achando que ele vai conseguir defender o tempo todinho, uma hora ele vai ser furado. Isso muda completamente, né? Então, eu acho que dentro dos grandes, tá, não tem favorito. Tem a equipe que melhor está vivendo no momento, mas isso não quer dizer que ela vá ganhar o campeonato. Porque a camisa do Corinthians pesa muito numa final, a camisa do São Paulo pesa muito. Um treinador que está acostumado a ganhar como jogador e já tem uma história ganhando como treinador. Precisa o São Paulo aí, uma coisa que é muito importante. São Palmeiras, Corinthians, São Paulo. São Paulo precisa mostrar para o seu torcedor e conquistar um título, ganhar um título. E a hora que você pega uns jogadores e motiva no sentido de que, olha, temos uma competição aqui, nós temos que voltar a conquistar títulos, essa coisa muda, a camisa pesa bastante. Então, acho que vai ficar ali, acho que Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Palmeiras com leve favoritismo, porque é a melhor equipe da América do Sul, mas em sendo clássico estadual, não vejo isso aí prevalecendo e vai fazer a diferença. Ouvimos, obviamente, um treinador. Miller, como jogador, né? Você jogou em grandes equipes também. De repente, você está lá, uma fase São Paulo voando, vai enfrentar o Corinthians que está em baixa. Jogadorzada, ela entende que há um equilíbrio natural, ou os caras lá no vestiário falam, gente, o Coringão tá péssimo, vamos para dentro dos caras e vamos fazer. Ou não, mesmo, é Corinthians. Como é que é essa relação pro jogador? Legal, sem dúvida nenhuma, é um clássico, como o Vanderlei disse, né? Não tem favorito, até porque é uma decisão, jogo único, né? O São Paulo vai jogar no seu campo, né? Contra o Corinthians, supostamente, sim, na semifinal. Aí não tem favorito, né? Até porque o São Paulo voltou, né? Os lesionados voltaram. O Corinthians engrossou com o Palmeiras lá em Itaquera, né? Então, eu acredito que o Corinthians, como se tivesse dito, é mais time que o São Paulo. Mas numa decisão, aí o favoritismo cai por terra. Até porque um time ele só confirma o favoritismo na praticidade, não tem jeito de mudar. Mas favoritismo, Miller, é antes do jogo, pô. Não. Você acha que não pode ter favorito? Eu acho que o time que... Deixa eu falar uma coisa como treinador, que vocês jornalistas falam muitas coisas, né? Às vezes algumas lambanças, né? A gente até entende, né? E nós que estamos lá dentro das quatro linhas, que vamos disputar um título, não tem essa conversa de favorito. Ela ainda existe. Eu também. Essa é colocada de fora para dentro.
Se não chega lá, pô, a gente chega na palestra, nós fala assim, cara, isso aqui é time grande, você tem que blindar, Vanderlei? Você tem que blindar os caras para não se envolver com o que eu, Chico, a parte externa penetra e começa a passar um favoritismo, mas quando você sabe que você pode ter um time inferior tecnicamente, não está vivendo um grande momento, e esse time vai lá e ganha daquele favorito, que é, entre aspas, que é dito como favorito. Então, a gente que está lá dentro do vestiário, está conversando com o jogador, sabe, a parte de motivação, a necessidade da vitória, para poder você se reencontrar com o seu torcedor, com a conquista, tudo isso entra em campo. Então, o favoritismo é muito falado externamente. Internamente, a gente não trabalha essa coisa do clássico com favoritismo, vamos jogar, já estamos todos cagados porque vamos jogar contra o time. Não é nada disso. Tem que jogar, né? A gente tem que chegar e jogar o jogo e já ganhei muito. O Felipe Melo outro dia falou que teve jogador do time dele lá que entrou todo borrado para jogar contra o São Paulo no Morumbi. Era time grande. Como diria Mas são visões, né? Eles estão dentro da máquina e a gente está por fora. Como diria o saudoso... É visão porque alguém teve que falar para ele, vai se cagar antes de começar o jogo. Porra, tem que chegar pro cara e falar o que tem que acontecer. Você vai jogar um jogo, um clássico. Cara, para nós que somos profissionais, e vocês são profissionais, vocês têm mais que especular mesmo, falar as coisas que vocês acham que tem que falar. Cara, o melhor momento, o momento mais nobre do futebol é uma decisão. Então você não pode ter medo e essa decisão é encarada por aquilo. Você vai ganhar quanto para ganhar o título? Zero. Não importa. Porque a sua carreira é feita por conquista. Não é pelo o dinheiro que você vai ganhar, é currículo. Então ali, meu camarada, na hora que você entra em campo, muda tudo que você possa imaginar. Você entra como favorito e sai de campo com uma grande derrota. Essa é a história do futebol. Exatamente. Osmar Garrafa, eu tô recebendo um recadinho aqui. Tem alguém que quer falar alguma coisa pra você, não é isso, diretor? Recado aí, vamos lá. Passando aqui para desejar você boa sorte, sei que você está estreando aí na Gazeta. Bom, tá aí, Palmeiras 0, melhor campanha para todo mundo aqui, ficou meio unânime. Palmeiras é o favorito ao título, mas o Vanderlei e o Miller já falaram, favorito é uma coisa, daí a vencer outra, como diria o saudoso, né, e já falecido Juarez Soares. O jogo é jogado e o lambari é pescado. Então, do Palmeiras, o que interessa mesmo desse 0-0 é Endrick, porque, pelo que eu sei, o Abel colocou praticamente força máxima. O Endrick, que ainda não marcou na temporada, teve o choro dele recentemente, está negociado com o Real Madrid, que o Vanderlei conhece muito bem, e a gente vai falar muito sobre isso. E o timaço da Michele Janela preparou, através do Alexandre Silvestre, toda a nossa equipe de retaguarda, uma matéria especialíssima para você, que eu convido você para assistir com a gente, sobre Endrick. Na tela. Parabéns ao Silvestre e ao Calió, toda a nossa equipe, por esse belo trabalho. Eu vou jogar a bola para vocês. Todos aqui falamos no Gazeta Esportiva, no Mesa, já há um bom tempo sobre o Endrick. Eu quero aproveitar, começar já com o Vanderlei, para que ele fale sobre Endrick, badalado por todos nós da imprensa, e o Vanderlei disse que às vezes a gente acaba cometendo alguns exageros. O Vanderlei, para quem não tem uma boa memória, vai se esquecer que Gabriel Menino, Patrick, essa garotada que está fazendo sucesso na mão do Abel, o homem que está aqui foi ele que começou esse trabalho. O Abel faz questão de lembrar. O Abel faz questão, mas às vezes os lacradores esquecem. Wesley. Então, Wesley, Danilo, a gente vai falar inclusive sobre isso um pouco mais à frente, a hora que a gente entrar numa resenha mais forte com o Vanderlei. Então, queria, Vanderlei, que você, até de um modo geral, você acompanha o que a gente tem falado do Endrick, você como treinador, sabe o que é lidar com garotos, conhece o que é Real Madrid, o Vanderlei, técnico do Real Madrid, ele sabe o que está esperando o Endrick lá. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí, cara, do que a gente tem falado tudo sobre o Endrick, o que espera para esse menino vendido. Chorou esses dias porque não marcou nenhum gol na temporada. Hoje, dos titulares, foi o único que ficou fora de campo por causa do Abel. Como é que você vê tudo, essa avalanche de coisas de Endrick? Tudo com uma normalidade. Você não acha que um menino com 16 anos está totalmente pronto. Ele vai alternar bons e maus momentos, e é importante fazer o que o Abel está fazendo, que é tirar o peso da responsabilidade dele, chamar para o Abel a responsabilidade
e deixar o menino leve, solto, com um sorriso, brincando, se divertindo em jogar futebol, né? Eu lembro quando eu cheguei ao Santos, o Dorival tinha lançado o Neymar, e o Neymar também estava pelo momento em que ele não fazia gol, criticado, e criaram uma dúvida se o Neymar seria o Neymar. Aí eu tirei o Neymar do time, coloquei o Neymar para fazer um trabalho com o Melo, com o fisiologista e a nutricionista, e nós fizemos o Neymar ganhar massa muscular. Você chamava ele de filé de borboleta. A mãe dele ficou brava comigo que eu chamei de filé de borboleta, e ele achou que eu estava falando que na casa dele não tinha comida. Não era isso, ele tinha que ganhar massa muscular. E eu falei para ele assim, eu lembro como se fosse hoje: olha, você vai sair, você é craque, você vai chegar longe, você vai chegar à seleção brasileira, você tem tudo para chegar a ser um dos melhores jogadores do futebol mundial, mas você vai entrar a partir do momento em que a torcida começar a me chamar de burro. Então eu deixei ele fora e fui colocando ele nos jogos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E um dia, quando no intervalo do jogo eu estava voltando, estava o jogo ruim do Santos, e a torcida eu passando, né, ali na lambrada ali, aquela parte que fica ali atrás, a social, né, seu burro, seu filho disso, o Neymar tem que jogar. Aí eu botei a mão em cima dele, carreguei com ele, falei, não falei que ele ia me chamar de burro? Então agora você vai voltar ao segundo tempo, agora você vai jogar e vai começar a jogar. O Endrick é um excelente jogador de futebol e assim, você não chancela assim, eu assino embaixo, mas eu tenho quase que certeza que ele vai ser eleito o melhor jogador do mundo, num dado momento. Está indo para o clube certo, que é o Real Madrid. Tem todas as qualidades para se tornar o melhor jogador do mundo: velocidade, habilidade, mudança de direção, que o Miller sabe o que eu estou falando, mudança de direção em velocidade e com a bola, no seu domínio. Porque o Miller, quando eu peguei, o Miller era aquele jogador que jogava em cima do Marcelo de Jean, no lado esquerdo ali, girava em cima dele, cruzava a bola para entrar o pessoal. E eu falei, isso é muito pouco para um jogador tão talentoso como você. Eu quero você jogando por dentro e solto, girando com a bola, fazendo a mudança de direção, porque mudança de direção é que faz, que é o futebol brasileiro. Você, você imagina, você vai para a direita, você vai para a esquerda. E o Endrick tem tudo isso: velocidade, habilidade, chuta com os dois pés, cabeceia com o tamanhozinho dele, tem o tempo de bola certo. Então eu acho que ele tem tudo para ser o melhor jogador do mundo. Agora, como é que você vai assinar? Não assino, porque é uma trajetória que não depende só de você falar isso, depende de como é que vai ser conduzida a carreira dele, como é que ele vai entender isso, como é que as pessoas vão fazer com que ele possa se tornar o melhor do mundo. Eu acho que o Neymar não foi o melhor jogador do mundo, foi por desvio de rota, porque potencial tinha. Potencial tem, né? Porque o Neymar estava no Barcelona, tá? E trocou a camisa de Barcelona, que é acostumada a ganhar Champions, pela do Paris Saint-Germain, que não está acostumada a ganhar Champions. Vai gastar tanto dinheiro como gasta o Manchester City, como gasta o Paris Saint-Germain, mas para ganhar a Champions, talvez você não gaste tanto, mas a camisa do Real Madrid ganhou 10 ou 11 Champions. Então isso pesa muito. Então o Vini Júnior, você vê os Vini Júnior que jogou aqui, vê os Vini Júnior jogando no Real Madrid, os caras têm medo. Então acho que ele está indo para o clube certo, com a qualidade que ele tem. Ele é jogador que não pode ser aquele jogador que vai vir jogar aqui atrás, vir pegar a bola aqui atrás, tem que vir marcar aqui atrás, não. Ele é um jogador que tem que ficar próximo sempre do gol. É o tiro curto, né? Aquela arrancada de 10, 20 metros, que ele vai chegar na cara do gol. Eu tenho certeza que ele vai ser um jogador de altíssimo nível. Ô Chico, você não acha que tinha que, assim que vendeu, mesmo com o Endrick não podendo jogar com o Real Madrid, poderia ter já liberado o jogador para que ele fizesse essa adaptação na Espanha? Eu posso dar um toque nisso aí? Claro. Eu acho que isso aí é uma coisa que está acontecendo no futebol brasileiro, e quem está pagando a conta é a CBF, a Seleção Brasileira. Porque quando você pega um jogador de 16 anos, 17 anos, 15 anos, é vendido e manda para lá, você perde a essência do futebol brasileiro. Nós temos que formar jogadores da nossa essência. A nossa essência, ela é de drible, de mudança de direção, de fazer coisas inimagináveis que o adversário nunca imagina. E nós temos uma seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo com jogadores todos jogando na Europa. Nós não somos europeus. Nós somos sul-americanos e o único país da América do Sul que fala português. Bairro, Vanderlei. Então, eu acho que existe uma coisa. Deixa ele ser formado dentro das nossas características.
Aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos jogar futebol. Depois ele vai para lá e vai desenvolver como foi o Vinícius Júnior. Né? O Garrafa, só para completar, claro. Eu moro na frente de 2 escolinhas ali no Nacional. Os moleques de 10, eu tô falando de jogador criança, não tá nem no clube ainda. É só tática, é tática. Não tem liberdade de expressão jogando bola, que é o que o Vanderlei tá falando. Sim. Então não é só na base dos clubes ou a venda precoce, é também na formação. Não, a venda... O Palmeiras tá até deixando um campo lá na academia da base, ficar terrão pros moleques pegar a manha do futebol raiz, que desenvolve. A venda eu não sou contra a venda, não. Porque nós temos que entender, e aí chama-se gestão de futebol. Nós não temos gestão no futebol. Nós temos poucos gestores no futebol. Essa é a grande verdade. O futebol é um grande negócio, que é onde a essência dos dirigentes são amadores. Não lidam com o profissionalismo que tem que lidar. Os profissionais do diretor executivo para onde? Para baixo. Você não pode perder uma venda de 400 milhões, onde é um negócio, onde é business, negócio. Agora você vê o negócio de saber a hora que você vai entregar, a hora que você não vai entregar. O Vini foi vendido e foi entregue depois também, não foi vendido e entregue no mesmo momento. Então, é um grande negócio e eu acho que aí necessita de mais ex-jogadores, de mais jogadores se entenderem, se preparar muito bem para poder gerir futebol. Nós temos poucos gestores e ex-jogadores dentro do futebol. Mas na camada de cima. Eu tenho ainda o mestre para falar, a experiência do mestre Alberto Helena Júnior. O Miller vai falar sobre como São Paulo deixou o cara usar das instalações, jogou com a camisa do São Paulo. Diretor, se tiver daqui a pouco, pode rodar essas imagens na hora que o Miller for falar. Então a gente tem o Miller, eu quero que o Miller fale sobre isso. E Chico, daquilo que o Vanderlei colocou, Silvestre, essa saída do Endrick, esse processo de introspecção, tem o racismo que o Vini Júnior está sofrendo lá na Espanha. Será que o Endrick está preparado para tudo isso? Enfim, como é que você avalia o Endrick, que é essa joia a ser lapidada? Não está preparado para tudo isso, não. Não está preparado. Sincero, honestamente... Você acha que ele está exagerando um pouco, ele? Não, ele não está pronto para ir para o Real Madrid e encarar toda essa problemática que o Vinícius Júnior está encarando, entendeu? Ele vai ter que ter um tempo a mais aqui. Eu concordo com o Luxemburgo, acho que ele está certo, até para amadurecer como pessoa, como homem, né? Ele é um menino ainda, né? E tem meninos que são mais desinibidos. Por exemplo, tem o Giovani, que acho que é um ano mais velho que ele, que joga lá tem 19. Tem 2 anos e meio, mais velho. 2 anos e meio, quase 3, que né? você vê que, olha a performance dele nos jogos. O Miller sempre fala, e ele tem razão, que o Giovani está mais preparado para entrar no time de cima que o próprio Endrick. Por quê? Porque está mais maduro. Já não tem medo de cara feia, já não precisa se autoafirmar, entendeu? O Corinthians, por exemplo, lançou o menino ontem, o Pedrinho. A primeira bola, faltava 10 minutos para acabar o jogo. A primeira bola que esse Pedrinho pegou, aliás, ele foi para dentro, ele simplesmente foi para dentro, pegou, driblou 4 jogadores e chutou, a bola passou raspando no gol. Quer dizer, é diferente, né? Posso pegar teu gancho? Pode pegar. A questão não é o Endrick. A minha questão que eu tenho falado e tenho procurado debater é o futebol brasileiro. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Quando se fala do Endrick, cara, vai embora, vai jogar, vai que não sei o quê. Que empatia essa seleção que jogou essa Copa do Mundo tinha com a população brasileira? Zero. Porque os jogadores não foram formados, a torcida não identificava esse jogador, não criou aquela raiz, não criou aquela sintonia entre o torcedor e a seleção brasileira. E isso tem que existir. O Brasil sempre teve a torcida abraçando a seleção brasileira, abraçando o time, abraçando os jogadores identificados e confiando. Nós tivemos lá o Rafinha, tivemos o Giovani, tivemos outro que foram embora precocemente e foram jogar a Copa do Mundo. Será que eles estavam preparados realmente para jogar uma Copa do Mundo? Não. Então eu acho assim, com a camisa da seleção, para mim, pensando assim, a nível de seleção brasileira, eu vejo a seleção brasileira sem a empatia com a população brasileira, e isso precisa haver uma mudança bem rápida para que nós possamos deixar de ser europeu para voltarmos a ser brasileiro dentro da nossa identidade. Eu acho que aí está um dos maiores problemas que existe no futebol brasileiro. É um baita dilema, porque os jogadores vão muito cedo para lá, então, vou te os falar, amistosos são lá na Europa. Então vou te falar o que eu acho. Eu concordo com você, mas é um dilema. Então olha só, eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não vão conseguir entender. Se nós estamos levando todos os jogadores
brasileiros para o futebol europeu precocemente e se ajustando e se modelando ao futebol europeu, o treinador da seleção brasileira tem que ser europeu. Porque nós não é a nossa essência, cara. Porque é uma questão de mudança. Você fala assim, muito, né? Porque isso aqui. Cara, cadê a nossa essência? Sabe quantos campeonatos mundiais nós ganhamos? 5. Em cima de quê? Dos europeus. De extremo desequilibrante ou de Mané Garrincha, ponta direita? Mané Garrincha, ponta direita. Agora nós temos extremo desequilibrante. Isso aí é um inferno. Nós temos agora reativo ou proativo. Quer dizer, no que acontecia? Em 1970, tá certo? Nós tínhamos Dario e tínhamos Roberto Miranda. Sabe quem jogou de centroavante? Tostão. Aí fala que o Messi é uma novidade, o Zagallo fez em 70 isso aí. Sim. Então são coisas que nós precisamos voltar às nossas origens para nós voltarmos a ganhar. Ou nós voltamos lá, ou então trazemos o europeu para dirigir o futebol brasileiro com a cultura europeia, cara. Tá certo? E você vai falar já sobre isso, o europeu dirigindo o futebol. Desculpa, Chico. Não, tá fez tudo bem tranquilo, falar. Vanderlei, tá de boa. Tá e você vai falar já, o Vanderlei vai falar já sobre técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. O mestre, que é a voz da experiência, ele vai falar no final. Trending Topics, hein? Já estamos nos assuntos mais falados aqui. Então, que legal. Obrigado pela audiência. Vem chegando e ainda vai ter que saber qual que é o time do Garrafa. Vai ganhar a camisa aqui, ó, do time que eu torço. Posso falar a cor? Mesa redonda. Posso falar uma cor? Branca. Tá bom, a dica tá aí. O uma das cores, né? O Vanderlei, enquanto o Vanderlei falava, e eu quero ouvir o mestre, o Miller só fazia assim, ó. Miller, então quero que você, de tudo que você ouviu, que você acrescente, obviamente, muita coisa que você tem para falar, e eu não posso deixar que você fale sobre como São Paulo... Diretor, deixa no ponto a imagem. É o Hendrick, a bandeirinha tricolor ali, ó. Imagina se nos anos 80 alguém deixasse passar batido o Miller lá no São Paulo. Nem tira CT de Cotia. A bandeirinha tricolor no CT, quer ver? A bandeirinha tricolor assim, o Hendrick em campo. E ele tá fazendo sucesso e o Palmeiras faturou uma bala com o São Paulo endividado. Miller, então primeiro, Hendrick, de tudo que você ouviu, o mestre fala na sequência e depois eu quero que você fale como é que o São Paulo deixou o Hendrick ir para o Palmeiras, Miller. Olha, o Garrafa, o Hendrick, como o Vanderlei falou, ele é um talento, né? Para mim ele ainda não está pronto, porque todas as vezes, Garrafa, que o futebol te dá um benefício antes do tempo, você também vai sofrer antes do tempo, né? Então o Hendrick, que a gente está vendo aí, são processos naturais que ele vai passar e quando chegar na madurez é totalmente diferente, né? Mas, a bandeirinha de São Paulo tremenda lá. Exatamente. Mas eu acho que ele vai crescer, infelizmente, lá fora. Né? Sim. Já foi vendido já. Então o Abel só está fazendo o quê? Pela pressão do valor que foi vendido, tem que colocar ele. Mas você viu hoje, ele já ficou no banco, entrou o Giovani, que está mais pronto, quer dizer, mas o importante é ele ter essa consciência, né, o entorno dele, de que ele tem que administrar isso na sua cabeça lá na frente. E enquanto você fala, provocação do nosso diretor com você, né? Ele veio da Cordilheira dos Andes para provocar e infernizar a sua vida. E que é São Paulino. O nosso Chile também está de cabeça inchada. Como é que se explica isso? A gente está exagerando, é natural. Tudo bem, você perdeu um jogador, ele não, né? De repente não comecei no Corinthians, mas não deu certo. É uma história comum. Agora, um garoto como esse, com lances como esse, na base do São Paulo, que se mostra diferente e o São Paulo perdeu. O que você acha que aconteceu lá, Miller? A incompetência da gestão que estava naquele momento, com ajuda certeza. De custo. Exatamente. Não quiseram dar uma ajuda de custo extra, alguma coisa quando assim. O Vanderlei coisa de fala, dezenas de reais. Quando o Vanderlei fala de ter boleiro, né, na base, etc., aí tem razão, porque o boleiro tem uma visão diferente, né? Quando ele vê um garoto assim. E nesse caso do Hendrick, nem precisa ser ex-jogador para ver que ele já tinha talento, né? Até pelas jogadas que ele tá fazendo aí no vídeo, né? Então, foi incompetência da diretoria da base na oportunidade. Pra gente complementar o assunto Hendrick, eu tô vendo já uma galera chegando por aqui no estúdio. Apareceu a carequinha brilhando lá no fundo, André Henning, da TNT. Já tô vendo uma outra quase careca do Leandro Quesada, né? Não fez implante não, né, Lelê? Você fez implante? Não deu certo. O nosso Ivanzinho Drago, o Kaique. Que é um pouco emprestado aqui. Enfim, mestre, eu quero que o senhor fale aí a respeito do Hendrick, que a gente vai mudar, porque daqui a pouco o Luxemburgo vai escalar a seleção dele, dos jogadores que já estiveram com ele. Você em casa vai participar com a gente. E tem muita gente para falar aqui. Vai falar aqui, eu quero ouvir a opinião sensata e abalizada do mestre Alberto Helena Júnior, direto da sua Mestre Caverna. Bom, as imagens estão aí para mostrar o que é que esse rapaz é capaz de fazer.
Ele é um espetáculo, ele é um jogador que tem um potencial inacreditável, né? Apenas precisa se adaptar, o técnico também precisa saber como melhor aproveitá-lo no campo e tal. Isso com o tempo ele vai superar esses problemas iniciais e vai se revelar o grande jogador que é. Mas a propósito do que estava dizendo o meu querido Luxemburgo, de que nós precisamos voltar às nossas raízes, é verdade, precisamos voltar. Porque o que houve não é... O que houve foi uma inversão de valores. O futebol, os melhores centros da Europa, é que engoliram, aceitaram, se nutriram do nosso estilo antigo de jogar, que é um futebol feito de habilidade, toque, conjunto e drible, invenção, coisa que nós abandonamos em favor do que era antigo lá, do que foi superado lá, que era esse futebol taticamente definido aos limites máximos e que faz com que o jogo fique uma porcaria, uma chatice, não acontece nada, ninguém faz nada, entende? E bem disse o Silvestre, o pessoal lá da base está mais preocupado em estabelecer táticas, estratégias de jogo, em vez de aprimorar o valor individual de cada menino que está lá. Essa que é a diferença. Nós importamos o que era ruim deles. Eles importaram o que era de melhor nosso.